Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 17ª rodada, galera, 17ª rodada, faltando duas ao término do primeiro turno. E nesse momento, já chegado na 17ª fase, já está muita coisa ou quase tudo definido. Quem briga o quê? Quem tenta atingir o quê? Então, dificilmente a gente vai ter algumas surpresas. Lógico, ainda falta 21 rodadas, né? Ainda tem muita gente para jogar, obviamente, essa 17ª rodada, mas ao término dela vai ficar faltando 21. Lógico, muita coisa pode acontecer. Será que quem está na parte de cima vai conseguir manter o rendimento durante mais 21 rodadas? Quem está embaixo vai continuar mal durante as 21 rodadas ou vai conseguir se recuperar durante essas 21 rodadas? Isso a gente não tem como falar, porque o campeonato é muito parelho e muita coisa acontece. Porém, o que acontece agora é que a Copa América está acabando, os jogadores irão para as suas seleções na data FIFA, aí para a época de os torneios, né, para Copa do Mundo. E aqui no Brasil, pelo menos nessa data FIFA, né, está se parando o campeonato. Copa América não parou, mas a data FIFA para as eliminatórias está se parando. Então teremos menos desequilíbrio, porque teve times que perderam muitos jogadores, outros perderam menos, mas na verdade, com a Copa América, quase todos os times foram prejudicados. Até aqueles que não tiveram jogadores convocados acabaram sendo prejudicados com muito jogador machucado. Ou seja, a parada para a Copa América era importante, inclusive para aqueles que votaram contra. Teve 9 ou 10 times que votaram contra a parada. Até para aqueles seriam bom, mas isso aí é um outro papo, é uma outra conversa. Então, o que está acontecendo agora é a realidade, não é mais ficção. E se enfrentaram Bahia e Cuiabá. O Bahia com uma longa invencibilidade em casa, e o Cuiabá, que começou muito mal e começa a se recuperar, e se recuperar muito bem. Eu venho falando aqui que Cuiabá, Juventude, o próprio time do Vitória, são times, o Criciúma, são times bem competitivos, vão ganhar, vão conseguir permanecer na Série A. Isso aí tem outros fatores, mas são times competitivos. E o Cuiabá, diferente dos outros que eu falei, já está na Série A há algum tempo. O Cuiabá, se tivesse tendo o desempenho que está tendo agora, no início do campeonato, o Cuiabá estaria da metade da tabela para cima. O Cuiabá, se tem o desempenho que está tendo nesses cortes aí, sei lá, uns 5 rodadas para cá, o Cuiabá estaria bem mais acima. Mas não foi isso que aconteceu. Então o Cuiabá está tendo que correr atrás. E está correndo atrás principalmente quando joga fora de casa. Muita gente, muito torcedor zoou os times que empataram ou perderam para o Cuiabá em casa. Muita gente desdenhando, lá, não é nada disso, tropeçou no Cuiabá, você quer lá no Cuiabá, você quer lá no Cuiabá. E aí o Bahia enfrentou esse Cuiabá, que é muito indigesto fora de casa, um time chato, que está sendo muito bem treinado pelo Petit, e o Bahia não conseguiu triunfar. Bahia 1, Cuiabá 2. O Bahia perde a primeira em casa, o Bahia perde a oportunidade de passar o Flamengo, que não vai jogar na rodada, colocaria uma pressão a mais em cima do Flamengo.
Com isso, o Bahia, que está na parte de cima da tabela, neste momento brigando pelo título, porque eu digo, futebol é momento, e nesse momento o Bahia está brigando pelo título, tinha que triunfar para colocar uma pressão no Flamengo, que é o terceiro colocado, e colocar uma pressão no primeiro e no segundo colocado, que é Botafogo e Palmeiras, que vão se enfrentar. Então o Bahia poderia terminar essa rodada na segunda colocação, no ruim. Porque poderia ter ali, de repente, ali um saldo de gol, alguma coisa assim, porque eu sei que se o Bahia vencesse o jogo, ele não passaria Botafogo e Palmeiras, acho que pelo saldo de gols. Mas aí, dependendo de quanto fosse o jogo Botafogo e Palmeiras, olhando aqui, eu não estou com o celular aqui, então não dá para me ver, mas no ruim, o Bahia poderia terminar a 1 ponto de Botafogo e Palmeiras, caso eles empatassem, ou poderia terminar com o mesmo número de pontos de um e a 3 pontos do outro, mas estaria coladaço e colocaria pressão no Flamengo e no time que perdesse, ou até nos dois que empatassem, Botafogo e Palmeiras. E isso não aconteceu. Já o Cuiabá abre nesse momento, está ali acho que na 15ª posição, se não tiver 14ª, 15ª colocação, com 17 pontos, abre 5 pontos para o Corinthians, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Coloca uma pressão também, uma pressão muito grande. Se eu não estiver enganado, eu acho que é o Vitória, que é o 16º colocado, só o Vitória pode passar ele, o Cuiabá. O restante não pode passar. Então, o Cuiabá vai terminar a rodada fora da zona de rebaixamento e com uma margem, de repente, de 2 pontos à frente ali, né? Mas com uma margem legal em relação à zona de rebaixamento, que é o campeonato do Cuiabá. E eu venho falando aqui que o Campeonato Brasileiro, eu tenho que repetir, porque parece que a galera não entende. Tem situações, amigo torcedor do Bahia e do Cuiabá, mas principalmente para a galera do Bahia, e aqui eu não estou fazendo pouco caso, não estou querendo sacanear, é um fato. O Bahia há muito tempo não vive a situação que vive hoje. De qual? De estar brigando no topo da tabela, ou eu estou mentindo? De realmente estar brigando ali pelo título. Então, muitas das vezes interpreta mal. E aí, quando um time, né, perde um jogo, um time que está no topo da tabela, perde um jogo para um time inferior, zoa pra cacete. Ah lá, sei que é lá, pra coisa e tal, pá. Só que esquece que o campeonato não é mata-mata. O campeonato é de pontos corridos. E você tem que se ficar chateado, puto, porque perdeu aquele jogo, mas vida que segue. Porque quando um time que está brigando pelo topo perde para um time que está brigando contra o rebaixamento, o que isso quer dizer? Que ele perdeu 3 pontos. Mas que ele continua brigando na parte de cima e o outro continua brigando na parte de baixo. Dificilmente esse time que está na parte de baixo, ao final do campeonato, vai ultrapassar ele. Então, é pé no chão. Perdeu o jogo. Porra, vamos melhorar o cacete. Não era para ter perdido. Perdemos, deixamos de ganhar. Perderam não. Deixaram de ganhar 3 pontos. Porque não tinham os 3 pontos. Porque quando você fala, eu perdi 3 pontos para o Cuiabá, você está menosprezando o adversário. Você deixou de ganhar. Tem que mudar. Então, tem uma certa soberba, e eu não estou falando só do Bahia, eu falo de geral, uma certa soberba quando pega um time que está no momento bom contra um que não está, contra um que está brigando lá em cima, outro que está brigando lá embaixo. Existe essa soberba. São 3 pontos mole. Já tenho 3 pontos. Não é assim. Então você não perdeu 3 pontos, porque os 3 pontos não era teu. Você deixou de ganhar. É diferente. E aí, tem que olhar a torcida do Bahia, principalmente que eu estou falando aqui, tem que olhar o seguinte: deixamos de ganhar 3 pontos, mas ainda estamos lá em cima.
Flamengo na última rodada perdeu, o Palmeiras perdeu o Fortaleza, o Botafogo já perdeu também, e vão perder. O Botafogo não vai ficar ganhando até o final do campeonato, o Palmeiras também não, todo mundo vai perder. Então, irmão, o que acontece? A derrota dolorida, sim, a derrota é dolorida, a derrota é doída, a derrota vai fazer o Bahia ter que se esforçar mais, ter que correr mais atrás, tirou a possibilidade de ficar mais colado nos líderes. Sim, causa um prejuízo, mas não é um prejuízo que agora acabou tudo, não é. Então, a torcida do Bahia tem que começar a entender, se já não entendeu, que o campeonato é de pontos corridos, que a sua zoação hoje contra alguém pode ser o meme contra amanhã. Lógico, a torcida tem que zoar, porque se não tiver essa zoação, o futebol, que já está uma bosta, vai ficar pior ainda. Mas um campeonato de pontos corridos e equilibrado igual o nosso, você tem que ir entendendo como é que funciona a parada. Eu acredito que boa parte da torcida do Bahia entenda, mas muitos canais que cobrem o Bahia, igual os canais que cobrem o Vasco, o Flamengo, o Internacional, Atlético Paranaense, Fluminense, dentre outros, esses canais não entendem, porque eles dão um ataque de pelanca nas suas lives, nos seus vídeos, sem necessidade. Dão um ataque de pelanca, tenta encontrar culpado porque perdeu um jogo, e não é assim. Pé no chão. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Cuiabá, que está feliz pelos 3 pontos que fez e mereceu, tá? Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Rosinha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera, rapidamente. Eu não estou com as estatísticas aqui, tá? Eu não estou com posse de bola, não estou com o número de chute, tá? Porque o celular que eu estou trabalhando aqui, eu estou improvisando. Desculpa pela iluminação, a iluminação não tá boa, tá? Mas eu tenho que gravar hoje, porque amanhã não vai dar para me gravar. Estou gravando aqui de madrugada, que tá um pouco menos de barulho, a iluminação não é boa, vocês vão ver, tá? Então é o seguinte, o primeiro tempo do Bahia talvez tenha sido um dos piores primeiros tempos que eu vi do Bahia no Campeonato Brasileiro, tá? Foi um dos piores, se não for o pior, foi um dos primeiros. E aí tem o seguinte, o Bahia, igual a todos os outros times, tem que poupar jogadores. E tem um detalhe no time do Bahia, que tem alguns jogadores que, se machucarem, vai mudar a configuração toda do Rogério Ceni. Então tem alguns jogadores pontuais que o Rogério Ceni não pode perder durante o campeonato, porque senão ele vai ter que jogar de uma outra maneira. E talvez da outra maneira os objetivos do Bahia ficam um pouco mais complicados, tá? Tem uma janela aí que está aberta, que o Bahia está correndo atrás para contratar, para reforçar o elenco, como outros times também estão aí correndo atrás para se reforçar o elenco, né? Uns por necessidade desesperadora, que é o caso de Vasco, Corinthians, Fluminense, Atlético Goianiense, Grêmio, estão desesperados precisando de contra-ataque, está numa situação complicada. Até o Vasco deu uma distanciada, e outros simplesmente para reforçar, para manter o bom nível que está. O Bahia é desse, de manter o bom nível que está. Mas tem que poupar. O campeonato é sugado. É de 3 em 3 dias tem jogo. E aí tem jogos
que o treinador tem que falar, ó, nesse aqui eu tenho que poupar, nesse aqui eu não tenho que poupar, nesse eu tenho que poupar, tem que fazer aquela pontuação igual o professor, o Luxemburgo, falou há anos atrás, que antes de começar o Campeonato Brasileiro, ele ia pontuando, aqui eu tenho 3 pontos, aqui eu posso ganhar 3 pontos, aqui eu posso ganhar, aqui eu acho difícil ganhar 3 pontos, mas vou tentar o empate, e ele ia marcando com honestidade. Aqui eu vou poder poupar dependendo do que está acontecendo. Então, tem situações que você tem que poupar. Você não tem bola de cristal. Você não tem bola de cristal. Então, o que acontece? Diante do que vai acontecendo com o campeonato, você vai vendo quando você pode poupar. E não é desmerecimento nenhum você dar uma girada no elenco, poupar alguns jogadores contra o Cuiabá. Você já poupou jogadores num outro jogo, agora poupa outros agora. E dependendo de quem você poupe, o time dá uma desequilibrada. Isso aconteceu. O primeiro tempo do Bahia foi muito ruim. O Cuiabá engoliu o Bahia. Eu vou te dizer, o Bahia tem que lamber os beiços. A torcida do Bahia tem que lamber os beiços, que o primeiro tempo era para ter tomado uns 3. No primeiro tempo era para o Bahia ter perdido pelo menos de uns 3. Deu sorte que só tomou um gol. O Pita perdeu uns 2 ou 3 gols incríveis que ele não perde. O Pita era para ter ficado seu nome gravado, que o Pita poderia ter marcado tranquilamente uns 4 gols. Uns 4 gols nesse jogo. Marcou 2. Poderia ter marcado uns 4 gols nesse jogo tranquilamente. E isso a gente tem que falar que o Bahia deu sorte, porque deu sorte, poderia ter tomado um saco no primeiro tempo. Então no primeiro tempo não tem muito o que falar. O Bahia vai reclamar aí, bateu bola na mão, bateu nisso. Pô, cara, se ficar reclamando que bateu bola na mão, que roubaram o Bahia por causa disso, porra. Contra o Cuiabá, pô, o Bahia está sendo roubado dentro de casa contra o Cuiabá. Se fosse um time do eixo, se fosse os mídias da vida que a torcida do Bahia fala, mas contra o Cuiabá, não estou menosprezando o Cuiabá, mas porra, tem um grupo City por trás. Então, irmão, reclamar, mas é porque esses grupos estão pagando a arbitragem, porra, aí é viajar demais. Sei que pode acontecer, pode, mas não dá para colocar a culpa no que aconteceu em arbitragem. Então, o primeiro tempo, irmão, não tem nem muito o que falar. O Bahia jogou mal, errou passe, errou tudo. O Cuiabá dominou o jogo, tocou bola com facilidade, o Bahia não conseguia marcar, ou seja, o Cuiabá perdeu a chance de dar uma goleada no primeiro tempo. Ponto. Vai para o segundo tempo, o Bahia troca peças e melhora. Mas essa melhora foi, na minha opinião, muito mais na força, porque o time ainda estava meio desencaixado, principalmente atrás, porque o Rogério Ceni fez uma mudança, equilibrou os lados, tirou um cara que estava do lado, botou um cara para jogador do outro lado, tocou o lateral, deu um equilíbrio, mas ali, a frente da área estava desequilibrada. Mas o Bahia começa criando 1, 2 e acaba que o Jean Lucas faz um gol, empata 1-1. Não deu nem para a torcida do Bahia comemorar que o Cuiabá faz o segundo gol com o Pita. E aí o Bahia vai para frente e o Cuiabá é um time talhado, moldado para sofrer. O Cuiabá sabe que isso vai acontecer em quase todos os jogos. Então faz uma linha de 5, mais uma linha de 4, só deixar na frente. E o Pita criou oportunidades. O jogador que joga pelo lado esquerdo, o grandalhão, ele é centroavante, mas está jogando de ponta, causou um estardalhaço danado, principalmente no primeiro tempo. O Cuiabá se defendeu bem. Sofreu, porque o Bahia foi para cima. Mesmo não estando organizado, mesmo o Bahia não estando numa noite muito inspirada, o Bahia foi para cima. E deu muito espaço. Se o Cuiabá aproveita um pouquinho melhor, teria vencido por 3-1, 4-1, principalmente com o que aconteceu no primeiro tempo. Então, cara, primeiro tempo, não tem o que se falar, foi só Cuiabá. Segundo tempo, empata o Bahia, na sequência o Cuiabá faz 2-1, e depois, obviamente, ficou um jogo quase que ataque contra a defesa, com a defesa saindo em alguns contra-ataques e tendo espaço. Era o que se esperava.
mas o Bahia não estava numa noite muito inspirada, criou algumas oportunidades, reclamou mais uma vez de pênalti, chutes para fora, o goleiro defendeu, mas vamos ser sinceros, no cômputo do jogo, de tudo que se propôs, o Cuiabá foi mais eficiente. Isso acontece, vida que segue. Isso acontece, vida que segue. O que o Bahia tem que fazer agora? Tirar a poeira e voltar a jogar, irmão. Vai ver ao final da rodada quantos pontos está do líder. Aí o Bahia também tem que começar a olhar para trás. Que essa derrota foi muito ruim, óbvio que foi. O campeonato que segue. Porque o Cruzeiro ganhou, o Cruzeiro colou. E o Bahia quer ficar no G4, pelo menos para ir para a Libertadores direto. Então tem que começar a olhar para a galera que está atrás, que tem gente chegando. Exemplo, o Cruzeiro, né? Mas, cara, o campeonato é assim. O campeonato é assim. A torcida do Bahia, que há algum tempo não vive essa situação, tem que começar a se acostumar. Não pode se desesperar porque perdeu um jogo em casa. Irmão, isso vai acontecer com qualquer um. Não pode ter essa soberba, igual eu vi alguns comentários, né? Pelo YouTube. Então, amigo, vida que segue. E parabéns ao Cuiabá por esta grande vitória. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui, tchau.